Boa noite, gente. Como vocês estão? Depois de viajar Tudo 11 bem? horas. Bem, com saudade da Raquel. Ai, que linda. Também tô com saudade das minhas, dos deuses também, né? Mas olha, a gente se viu faz pouco, né? Faz uma semana e meia no encontro das deusas. E já tem evento semana que vem do Avalônia. Então, vamos nos ver rápido. Muito obrigada. Agradecer vocês. Deixa eu só desligar o som, porque tem muita gente ligada aí da interferência. Queria agradecer vocês por vocês terem aceitado trocar o horário da aula de ontem para hoje. E também quero agradecer que na semana passada eu também estava muito cansada lá, eu não tinha dormido da segunda para terça, nada, e tinha trabalhado o dia inteiro para organizar o retiro, então estava muito cansada, então eu fico muito grata pela compreensão de vocês, pelo carinho que vocês têm comigo. Vocês sabem o quanto que eu sou comprometida com o nosso processo aqui, então, muito obrigada por aceitar e por ter essa liberdade de pedir. É bem difícil para mim, sabe? Pedir e dizer, olha, gente, queria transferir, ou não tô, tô muito cansada hoje, sabe? É super difícil, porque eu normalmente sou muito comprometida e não tem absolutamente nada que me pare. Mas eu senti que devia fazer isso e achei melhor que nós tivéssemos nossa aula hoje, ao invés de ontem. Porque ontem eu também tinha dormido umas 3 horas e meia só. E hoje eu viajei o voo inteiro, mas dormi no voo, então estava mais tranquilo. Maravilhoso. Agora só tem que me adaptar de novo ao fuso. São 5 horas de diferença com a Espanha. Nós temos aprofundado cada vez mais dentro dos conhecimentos da PNL com a psicologia positiva. E hoje eu quero ensinar para vocês, eu estava tentando conectar o meu tablet aqui e não consegui de maneira alguma conectar ele na internet. Então eu vou ter que pedir para vocês olharem na apostila de vocês essa página, que é a página, deixa eu ver aqui, qual página que é? Página 90. Nós vamos estudar, já agora de início, a congruência e a incongruência. Esse é um termo muito importante que vocês devem aprender. O que é a congruência? É quando você tem alinhamento consigo mesmo. E a incongruência é quando você está desalinhado. É quando você não está alinhado com aquilo que você é verdadeiramente. Então, a congruência é quando você se sente em alinhamento, você se sente focado, e aquilo que você pensa é aquilo que você realmente sente e é aquilo que você está agindo no mundo. A incongruência é eu dizer para você, olha, não toma medicação, mas eu tomo. Eu tomo um monte de remédio antidepressivo, remédio para dormir, mas eu digo para vocês que está tudo bem, que vocês precisam tomar medicação. Ou eu posso dizer para você, faça uma dieta para você emagrecer, mas eu estou com problema de obesidade. Então, a incongruência é quando eu falo uma coisa que eu não sou, eu falo alguma coisa que eu não estou sentindo. Por exemplo, imagina assim, a Salete vai me convidar para ir na casa dela amanhã. E amanhã eu vou estar com uma palestra. Aí eu digo para a Salete assim, olha, Salete, nossa, que legal, sim, eu vou sim lá. Uhum. Isso é incongruência. Eu tô sentindo, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu tô dizendo que eu vou, né? E o que seria a congruência? Eu iria dizer, olha, Salete, nossa, eu adoraria, com certeza, ir visitar você na sua casa, mas eu tenho uma palestra amanhã e eu vou chegar e tenho que organizar muitas coisas, então eu não vou conseguir.
Tudo bem para você se a gente combinar outro dia? Isso é congruência. O que é incongruência? É quando você diz sim querendo dizer que não. Você está se sentindo ferida com alguma coisa, mas você reprime aquilo que você está sentindo para você poder compartilhar aquilo que você acha que o outro precisa de ti. Para você poder compartilhar a sua verdade. Né? Então, a congruência é quando você se sente alinhado. Eu sou congruente, aquilo que eu estou sentindo é o que é. Então, ali na apostila diz assim: a congruência é um padrão que está por baixo de muitos padrões que adotamos ao longo das nossas vidas. Ela diz respeito a você estar alinhado consigo mesmo, ou seja, se você diz que é que acredita, podemos dizer que também a congruência é quando você está em rapport consigo mesmo. Estando em congruência, você é capaz de transmitir plenamente mensagem que pretende sem distorções ou mal entendidos. Já a incongruência é quando os seus recursos não estão alocados naquilo que deseja para aquele momento. Quantas vezes tentamos transmitir uma mensagem e estamos preocupados com as contas a pagar? Nossa não presença causa incongruência, onde o ouvinte, na melhor hipótese, irá se distrair ou se confundir. Já na pior hipótese, podem entender esses sinais como incompetência ou desonestidade. Mas que sinais são esses? Esses sinais são apresentados na comunicação não verbal. Você está congruente, se você não está congruente com o que deseja em todo o seu ser, possivelmente apresentará uma comunicação não verbal que denota essa incongruência. Imagine que uma pessoa diga algo como: eu te respeito, mas ela tem um sorriso reprimido, tipo, eu te respeito. Isso é deboche. Qual a comunicação que prevalece? Ou que alguém diga, você tá certo. A cabeça balançando de um lado para o outro. Qual que é a comunicação que prevalece? Então, tem pessoas que dizem, sim, pode fazer. Não, eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Então, ela está balançando que não com a cabeça, mas ela está dizendo que sim com a boca. E aí, a pessoa diz assim, pode falar, eu estou aberto. Estou te escutando. Mas ela está assim, ó. Tá fechada. O corpo dela tá mostrando, tá com os braços e as pernas cruzadas. Ela tá dizendo para o corpo dela que não, que não, que não. Então, a incongruência não é percebida conscientemente. As pessoas estão falando algo e balançando o pé, talvez ansiedade, ou como nos exemplos anteriores. Isso não é algo que a pessoa possa controlar uma vez que este nível é inconsciente. Então, vocês vão observar nas relações como as pessoas são incongruentes. Elas estão dizendo algo, mas o corpo está dizendo outro. Então, vamos fazer um exercício aqui. Tem um exercício bem legal para nós fazermos. Então, vou pedir só para que a gente possa fechar os nossos olhos. Então, larga o que você tem, que você está segurando aí, e feche os teus olhos. Procure respirar bem profundo. Feche os teus olhos. Sinta o ar que vai entrando e que vai saindo dos teus pulmões. Procure soltar o seu corpo, relaxar sua mente. Então, nesse momento, você pode perceber e sentir um bom relacionamento com você mesmo. E perceber também, reconhecendo quando que esse relacionamento com você não está bom. Se lembre de uma ocasião em que você não esteve em rapport consigo mesmo, que você não esteve alinhada consigo.
quando você estava incongruente. Escolha um momento em que você esteve em forte conflito e não estava com todos os teus sistemas funcionando. Quando se lembrar de como é estar nessa situação, observe o que você vê, quem está lá, o que está acontecendo. Quais são as suas opções? O que você está dizendo a si mesma em voz alta ou internamente? O que as outras pessoas estão dizendo ou fazendo? Agora, observe como você se sente. Tome consciência de todo o seu corpo. Observe se de algum modo você não está pleno de acordo consigo mesmo. Embora você talvez não seja capaz de explicar exatamente como sabe que está em conflito, é importante que você possa observar o sentimento ou a sensação que alerta de estar sendo incongruente. Quase sempre, o início da incongruência é uma sensação física de que as coisas não vão bem na região do peito ou da barriga. Às vezes, as pessoas observam que a metade esquerda dessa área sente uma coisa e a direita sente outra coisa totalmente diferente. Na linha intermediária, onde duas sensações se encontram, há uma sensação de incompatibilidade. Em geral, reconhecida como desconforto. Onde exatamente você sente a incongruência no seu corpo? E que qualidade tem essa sensação? Agora, se lembre dessa sensação. Se lembrando dela em detalhes, você pode usá-la no futuro como um indício de que está se tornando incongruente. Simplesmente solte, deixe ir. Respire fundo e agradeça ao seu inconsciente, ao seu corpo,
por poder reconhecer tudo isso. A próxima etapa é escolher uma lembrança de total congruência e recriá-la mentalmente. Nessa situação, o que você vê? O que você ouve? O que está acontecendo? Como você se sente? Qual é a sensação que lhe diz que você está com todos os seus sistemas funcionando? Em geral, o indício da congruência é uma sensação agradável de excitação, vivacidade no corpo inteiro. As várias maneiras de descrever essa sensação de congruência. Algumas pessoas dizem: eu não consigo descrever, é uma coisa que eu sei. É uma espécie de intuição. Outras pessoas ouvem uma voz dizendo: tudo bem, vamos nessa. Quase todo mundo relata alguma sensação física que acompanha a impressão de ir em frente. Muitas vezes ocorre uma sensação física de simetria global e alinhamento do corpo. Quase sempre existe uma sensação de abertura, frequentemente no peito. Outra sensação é de estar sendo puxado para frente, de novo no peito, sobretudo. Observe onde no seu corpo você sente o indício da congruência. Descubra algumas palavras para a qualidade desta sensação. E lembre-se, tanto da sensação quanto da palavra. Isso pode ser útil no futuro, como um indício de forte congruência, quando estiver totalmente alinhado. Respire fundo. E agora compare a sensação da congruência que acabou de experimentar com a sensação anterior de incongruência. E observe como elas são diferentes. Comparando as duas, você verá com mais clareza se essas sensações forem em partes diferentes do seu corpo. Você será capaz de compará-las, sentindo ao mesmo tempo cada uma delas. Entretanto, a maioria das pessoas, em geral, acha mais fácil comparar as duas em sequência, mudando de um para o outro com certa rapidez. Quando você compara detalhadamente essas duas sensações, se lembrando das diferenças,
você poderá sempre ser capaz de saber no futuro quando está incongruente ou congruente e usar isso como feedback. Se sentiu alguma dificuldade de encontrar a diferença entre a congruência e a incongruência, provavelmente não parou para tentar se lembrar de como se sentiu em cada uma das experiências. Você pode voltar sempre e recapitular as sensações e tudo o que você sentiu em duas experiências e depois compará-las. Respire bem fundo. Vai respirando profundamente e lentamente. E vai abrindo os teus olhos. Ótimo. Me fale o que vocês sentiram. Espera aí, deixa eu ligar aqui o som. Ótimo. Vocês perceberam a diferença entre a congruência e a incongruência? Como era quando vocês estavam alinhados consigo mesmo, você estava alinhado consigo e você entendia, eu posso fazer. O maior problema da indecisão é quando não existe congruência. Sempre se lembrem de uma coisa que eu vou dizer agora para vocês, isso aqui vai levar para o resto da vida, tá? Vocês podem usar para o resto da vida de vocês. A certeza é um grande sim. Você não tem dúvidas. A dúvida vem com não sei. E quando tem dúvida, a resposta é não. Porque existe uma espécie de incongruência. Que você vai precisar, então, descobrir qual que é a incongruência verdadeira que você sente. Então, procurar observar por que é que eu sinto o que eu sinto e o que é que eu preciso para encontrar equilíbrio naquilo que eu sinto. E aí você pode trabalhar isso com você naquelas perguntas da ecologia, se lembra que eu ensinei para vocês? A ecologia interna e a ecologia externa. Quem de vocês não conseguiu entender o que é a congruência e a incongruência? Quando eu estou muito quieta assim, eu desconfio. Quando vocês estão muito quietos, eu desconfio, porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Isso é muito importante. Oi, Isso Raquel. Pode falar, Gisela. Tudo bem? Tudo bem, Deus, né? Eu não estou te vendo. Eu tô com a câmera desligada. Ah, tá. Sim. É só para falar assim, ó, que na primeira parte eu senti uma dor muito forte no peito. Foi imediato, assim. Porque foi uma situação que eu pensei que aconteceu comigo, sabe? Muito, muito forte. Então, mas deixei ir faz tempo, mas agora com esse exercício eu vi que, né, a coisa tá por ali, assim. Tá rondando. Tá rondando, é. E na outra parte, eu senti uma leveza, uma paz tão grande em mim, porque é quando eu me sinto quando eu estou de acordo com tudo que eu faço. Então, deu certinho, assim, do que tu falaste, que eu queria só pôr a minha
o que eu realmente passei aqui agora. Mas a Maravilhoso. dor no peito foi forte. Uau. É sinal da incongruência, né? Que algo não está alinhado. É, Uhum. verdade. Mas Muito tá obrigada. tudo certo. Muito bem. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, mais ou menos. Na primeira parte veio a sensação de liberdade e leveza. Estranho isso, Ingrid. Quando você sente a incongruência, tem alguma na coisa parte da congruência. Ah, tá. Achei que É. tivesse isso na parte da incongruência. Eu cheguei atrasada, eu tô me calibrando aqui. Desculpa. Ah, tá. Ok. Porque a incongruência é sempre quando você sente que tem alguma coisa. Sabe aquela sensação que a gente tem assim, às vezes, que fica rodando, tem uma angústia, tem uma ansiedade, tem alguma coisa que tá ali, que você não tá bem com isso. E é porque às vezes você não quer admitir, sabe? Às vezes você não quer ir para um lugar que você é obrigado a ir. Às vezes você não quer levantar cedo e você tem que levantar. Às vezes você não quer fazer alguma coisa. E eu queria falar para vocês que quando a gente está super conectado com nós mesmos, às vezes a incongruência também vem de algum padrão sabotador interno. Por exemplo, você quer ler um livro, mas aí te dá um sono, dá uma preguiça. E aí você vai assistir alguma coisa, um filmezinho, alguma coisa. Ou você vai só escutar música. Aí você se sente... Ai, tô relaxado também. Só que esse padrão interno da incongruência, ela pode estar, tipo, tentando te defender, sabe? Não, peraí, gente, não, eu não vou ler o livro, porque se ler o livro vai criar mais possibilidades e vai acontecer uma mudança, então melhor não. Então, dá uma sensação diferente. Mas, se você estiver conectado profundamente com o teu ser, você vai saber diferenciar. Quando é de fato que você está cansado mesmo e o seu corpo necessita de descanso ou quando é autossabotagem. Deixa eu ver. Me acontece muito de dormir com o livro na mão, acordar com o barulho do livro caindo no chão. Às vezes é o corpo, né? O corpo está cansado, às vezes tem a ver com a sua jornada. Então, tudo vai da ecologia. E é bom você se perguntar qual que é a ecologia disso. Porque às vezes não está ecológico para você. Você queria que fosse de outra maneira. Você quer uma coisa, mas sente outra. Lembra daquele vídeo que eu falei, eu acho que eu já mostrei para vocês, do Yoda com a batalha contra a escuridão? Já mostrei esse vídeo para vocês? Me ajudem a lembrar. Não. Deixa eu mostrar. Ué? É esse aqui. Espera aí que eu vou mandar para você. Vou compartilhar aqui com vocês. Apareça! Yoda, meu Deus!
Então, nesse vídeo se mostra, acho que vocês já viram, não sei se vocês já tinham visto, esse vídeo fala dessas nossas partes internas, né, que a gente rejeita e exclui. E elas vêm e elas querem muitas vezes nos dominar, e a gente começa a quê? Brigar com elas. E só no momento em que nós olhamos para as nossas partes excluídas, é que nós conseguimos soltar elas. Que elas se sentem, então, livres para poder ser elas mesmas. E você só consegue alcançar alguma coisa se você, de fato, está alinhado. Deixa eu mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Esse vídeo aqui é super importante, sempre para vocês saberem o que é alinhamento e o que não é alinhamento. E aí? Pronto para se recarregar? Muito bem. Vamos ver. Isso aqui. Prontinho. Agora eu só tenho que encontrar o tal Yoda. Se é que ele existe. É realmente um lugar estranho para encontrar um mestre Jedi. Isso aqui me dá arrepios. Ainda assim, alguma coisa aqui me é familiar. Eu não sei. Sinto como se... Como se o quê? Como se fôssemos observados. A sua arma baixe. Não mal vou lhe fazer. Pra mim, diga. Aqui estão por quê? Eu procuro alguém. Procura? Encontrou alguém você já? Certo. Ajudar você eu posso sim. Eu acho que não. Estou procurando um grande guerreiro. Ah, grande guerreiro. Ah. Guerra não faz grande ninguém. Ah. Deixe isso aí. Oh, é o meu jantar. Como grandes você ficar podem comendo essa comida? Escuta, amigo, eu não pretendia pousar naquela poça e queríamos tirar nossa nave, mas não podemos. Então, por que você não... pode a nave tirar. Oh, sai daí! Não! Você podia ter quebrado isso. Não faça isso. Tá fazendo a maior bagunça. Oh, me dá isso. Ou eu ajudo você não. Não quero sua ajuda. Me devolva minha lanterna. Eu preciso dela para sair desse lamaçal. Lamaçal? Minha casa aqui é... O quê? R2, deixa ele levar. R2! Vê se vai embora, baixinho. A gente tem muito o que fazer. Não. Fico e ajudar você eu vou. Encontrar seu amigo. Eu não estou procurando um amigo. Estou procurando um mestre Jedi. Oh, mestre Jedi. Yoda. Você procura Yoda? Conhece ele? Você até ele levar eu vou. Sim. Mas agora comer precisamos. Venha. Comida boa, venha. Por que eu mostrei esse vídeo?
ele estava procurando o mestre dele, mas ele tinha a ideia de que o mestre Yoda era um homem grande, forte, capaz, não sei o quê. E como ele não conseguia enxergar por conta desses filtros que são criados pelas nossas expectativas e geram um estado de incongruência e não permitem com que a gente acesse verdadeiramente o nosso coração. Porque o nosso coração sempre sabe. Eu li uma frase num livro do Paulo Coelho, o Alquimista, que diz assim, acredite e confie no seu coração. Porque ele veio da alma do mundo e um dia retornará para ela. E às vezes a gente não confia, porque a gente acha que vai ser enganado pelo nosso sentimento. Só que os nossos sentimentos, eles também têm filtros de dores e bloqueios emocionais. E quanto mais nós desbloqueamos isso, mais nós conseguimos encontrar esse centro de alinhamento e consciência dentro de nós. Então, é bem, bem importante que vocês tomem essa consciência da diferença que é. Vamos lá. Eu gostaria que a gente fizesse um exercício que se chama posições perceptuais. Queria muito compartilhar com vocês a minha tela aqui. Não entendo por que não funciona. Deixa eu tentar conectar. No meu celular. Peraí. Deixa eu ver se eu tento conectar com o celular. A internet do meu celular, se vai. Não tinha pensado nisso antes. Aí. Acho que agora vai, gente. Acho que agora vai. Vamos ver. Sim. Conectei com a internet do meu celular. Uhum. Então, ó, o que nós vamos estudar agora vai ser isso. São as posições perceptuais. E o que são as posições perceptuais? Nós temos várias posições ao observar a realidade na vida. Então, nós temos o estado do eu, nós temos o estado do outro, nós temos a posição do observador e nós temos ainda o mirante do sistema. Então, sempre que nós observamos por uma outra perspectiva, nós acessamos uma outra parte dentro de nós. E isso aqui foi o princípio das constelações familiares. Então, essas são as posições perceptivas ou posições perceptuais. Página 101. 101, número dos anjos, gente. Posições perceptivas são os diferentes pontos de vista que podemos tomar com relação a um relacionamento entre nós mesmos e uma outra pessoa. Conseguir se deslocar para diferentes posições de percepção lhe dará a capacidade de ampliar seu mapa do mundo através da identificação de diferentes formas de se entender um fato. O comunicador que consegue se colocar nas diferentes posições perceptuais saberá as necessidades de seus ouvintes e, com isso, poderá melhor utilizar dessa informação para efetivar sua comunicação. Também é um leque maior de opções e à sua disposição, visando escolher a forma como melhor contribua para o sistema como um todo. Então, as posições são: posição 1. A primeira posição é a posição do teu ponto de vista. É você enxergando a situação. Você enxerga a situação, o seu próprio modelo do mundo,
os teus próprios mapas, os teus próprios filtros. Aqui você toma consciência do resultado que você deseja e também do estado interno, que traz ao contexto. Você vê com seus próprios olhos, acontecendo agora plenamente presente. Você se dá conta da avaliação, do julgamento e que tem a respeito da outra pessoa. Então, a posição 1, primeira posição, é essa posição do seu ponto de vista, do seu lugar no mundo. Aí nós temos a segunda posição. A segunda posição é tomar o lugar do outro. Com isso, visamos coletar informações da percepção do outro. Deixa-se a primeira posição, do eu, para se entrar na segunda posição, o outro. Um dos requisitos necessários para se entrar na segunda posição é de ter em mente o pressuposto que, por trás de todo o comportamento, há sempre uma intenção positiva. Em segunda posição, você poderá identificar a intenção positiva do outro e também identificar a eficácia e a adequação de seus comportamentos na primeira posição. Você fará um inventário da percepção, sentimentos, pensamentos e percepções do outro. Você se manifestará como se fosse o outro. E você será o eu como se fosse a outra pessoa. Se referindo à primeira pessoa como um você. Ao sair dessa posição, levará com você todas as informações coletadas para si mesmo. Então, olha aqui fora. A primeira posição é como que eu me sinto no mundo. A segunda posição é como que eu vejo através dos olhos do outro. Então, eu não tô... Imagina que é assim. Você está aqui. Então, você está observando a realidade com a tua posição. E imagina que quem você está observando está aqui. Aí você vem aqui para a posição do outro e imagina que aqui é a Raquel. E a Raquel está incomodada com o comissário de bordo do avião, que trouxe comida errada para ela. Aí eu venho aqui e eu me posiciono no lugar do comissário. E eu sinto como se eu fosse o comissário. E eu sinto bem, nossa, ela ficou com a comida errada, mas também não é minha responsabilidade, é a companhia aérea que fez isso. Eu estou só aqui para atender ela e ela está brava comigo. Aí existe uma terceira posição, que é um observador, que é alguém que pode olhar a situação em si e observar, e ver o que é que está acontecendo. Ah, eu vejo que a Raquel tinha necessidade de ter essa comida. Ah, eu vejo que o comissário tinha necessidade de organizar, mas ele também não era culpado. Ok, estou vendo essa situação. E aí nós temos ainda a quarta posição, que essa quarta posição, você está num lugar alto e você está observando tudo. E nessa quarta posição, como mirante do sistema, uma metaposição, você não está associado a nada. Então, na terceira posição, você sairá do eu e do você. Então, eu e o outro não estamos mais. É uma terceira posição. Não estando envolvido na interação entre duas pessoas. Você passa a ser uma testemunha isenta, porém interessada e até compassiva. Nessa posição, você não é ninguém especificamente e não tem os julgamentos, não tem julgamentos ao que observa. É muito mais uma posição de levantar informações sobre a natureza da interação e o equilíbrio ou não dos comportamentos, da relação que ocorre entre a primeira e a segunda posição. Nessa posição, você se refere à relação como eles dois, ou o corpo estará relaxado, relativamente quieto. Então, a terceira posição nos mostra esse lugar
de como que eu estou observando, como se eu fosse um observador inato, neutro, desculpe. A quarta posição nos leva a uma perspectiva do todo, ou seja, uma perspectiva do sistema inteiro. Ela traz uma síntese de todas as outras posições, produzindo assim uma experiência de natureza coletiva do sistema maior em relação à interação. É como se estivesse se identificando com um sistema como um todo, para poder tomar consciência de soluções adequadas para o mais alto bem do sistema maior. A quarta posição está na essência do espírito de equipe ou comunidade. A linguagem aqui é nós, abrangendo todas as pessoas do sistema. Então, essas são as posições que nós temos. A posição 1, que é o eu, o 2 é o outro, o terceiro é o observador e o quarto o mirante. Então, vamos lá. Eu quero que vocês se levantem agora, 20 e 20. Vocês me escutam quando eu estou de pé, longe assim? Tudo certo? Sim? Ok. Então, eu quero que vocês pensem em alguma situação, alguma coisa que vocês gostariam de resolver, alguma situação que tenha incomodado vocês. Talvez um relacionamento, o trabalho, alguma coisa que tenha a ver com o outro, seu marido, seu filho, seu vizinho, pai, a mãe, alguém, tá? Pensa em alguma situação. E deixa sentir, eu até vou colocar aqui a cadeira para representar para mim o outro. Vocês podem colocar uma cadeira, eu coloquei aqui uma cadeira para vocês verem. Que é o outro na minha frente. Então tá, então vou estar aqui na minha posição, vocês vão ficar na posição do eu de vocês. Procurem respirar fundo. Feche os seus olhos e imagine essa situação na sua frente, essa pessoa na sua frente. E você vai se perguntar agora, o que eu quero? Para que eu quero isso? Como eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Como eu percebo a outra pessoa? Quais são as minhas crenças e suposições? Qual é o valor em jogo? Deixa sentir. O que você quer aí, estando nessa posição do eu? O que você deseja? O que é importante para você? Respire fundo. E você vai soltar essa posição do seu eu agora. Soltar e deixar ir. E você vai entrar para a posição do outro agora. Você vai se sentir o outro. E eu me sentei porque foi a maneira que eu escolhi para representar o outro. Mas você pode ficar de pé, de frente, onde for. Mas você não está mais na posição do eu agora. Você está na posição do outro. É como numa constelação, que você vai representar alguém.
Então, você fecha os seus olhos, procura respirar fundo. Deixa sentir agora o que o outro quer. Para que o outro quer isso? Como o outro está pensando? O que o outro está sentindo? Como percebe a outra pessoa? Quais são as crenças e suposições do outro? Qual o valor em jogo? Observe qual a intenção positiva no coração do outro de ser da forma como ele é. Então você sai da posição do outro e vai para a terceira posição. Vai numa outra posição que não é o seu lugar e nem o lugar do outro. É um outro lugar. E é a posição do observador. Imagine que você pode ser aqui uma árvore, um pássaro, você pode ser um anjo, alguém que observa as coisas de uma outra perspectiva. E nessa terceira posição, você pode se perguntar, fechar os olhos, sentir que tipo de relacionamento existe entre ambos, entre os dois, entre a posição do seu eu, entre a posição do outro. Qual é o jeito que os dois se relacionam? Essa maneira está orientada à solução ou está orientada com uma parte do problema? Aqui no lugar de observador, observe como o seu eu se sente, como o outro se sente. Respire bem profundo, solte e deixe ir.
Perceba que você traz as duas posições em equilíbrio com as intenções positivas de cada um. Então, você vai agora mais distante e você vai para a posição, a quarta posição, mirante do sistema. E no mirante do sistema, sinta. Veja a imagem do seu eu, o outro, o observador. E aqui, como mirante do sistema, você observa a todos. E sinta como se você estivesse lá nas estrelas, observando tudo. Perceba como que é a interação desse sistema. Como que o seu representante está agindo, como que o outro está agindo, o observador, o que o observador está recebendo de informações. Você simplesmente observa e deixa ir. Acolha agora dentro de você com clareza teu sentir. E solte. Então, simplesmente solte e deixe ir, volta para sua cadeira aqui. Volta aqui para algo. E deixa eu perceber como que você sentiu tudo isso. Vocês tiveram consciência? Tô achando vocês muito quietos hoje, gente. A aula não tá boa, não. Tô preocupada. Muito peso na cabeça e na nuca. Em que parte, em que posição? A do seu eu, a do outro? Vocês conseguiram fazer a diferenciação? Quando você estava em você, o que você sentia? Quando estava no outro, o que estava sentindo? Estava no observador e o mirante do sistema? Sonara, pode compartilhar. Raquel, eu me coloquei de frente com a minha mãe. Eu senti assim que eu queria salvar ela na minha posição. E daí, quando eu fui para a posição dela, eu senti muito peso, nossa, muito peso, muita resistência, muita dor aqui assim. Quando eu fui observar, eu senti muita do peso na nuca, ainda tô com bastante peso na nuca e no corpo, assim. E tristeza, sabe? E depois, quando eu fui pro mirante, olhando isso, bastante amortecimento, assim, no corpo. Então, você teve uma consciência de... E você percebeu como que a mãe se sente em relação a você querer salvar ela? Fraca. Tive que sentar. Então, tu vê como se você, quando quer salvar a mãe, você enfraquece ela, você tira a força dela. Porque é como se você fosse maior que ela, sabe? Você não tá se sentindo grata por ela, você tá sentindo que você é grande e que a mãe é pequena, e aí você enfraquece ela. Uau, que forte! E hoje eu tive bastante. Eu posso compartilhar Uhum. coisa boa? Eu comecei um novo trabalho. Eu Opa! pedi tanto para o universo que Deus que me mandasse um trabalho que me realizasse. E eu comecei a trabalhar. Posso falar o nome da empresa? É claro. Para o Senar.
onde já a gente presta assistência técnica para as produtoras rurais, para as mulheres do campo. Sério? Sério, e eu comecei, que eu sempre quis, eu sempre desejei ajudar, sabe? Eu sempre gostei disso, de levar uma palavra para, sabe? E com todo esse conhecimento que a gente está tendo na academia, na biopsico, eu estou conseguindo entrar, estou chegando nas casas, elas me acolhem, me levam dentro da casa delas, me servem chimarrão, comida, o que elas produzem, sabe? Que é a parte do que elas produzem que a gente está dando assistência, ajudando elas na parte da gestão para melhorar o ganho de dinheiro delas. Que bênção, Sim. gente! E daí, quando eu chego lá, tipo, eu mais escuto elas do que eu falo, sabe? Às vezes toda aquela inocência que elas têm, né, no interior, isso me comove e a gente dá uma palavra de carinho, de conforto hoje com outro entendimento. Algumas palavras que eu falo, elas se emocionam, sabe? E é uma troca tão boa, eu me realizo tanto porque eu sei que eu sou entendida, que eu sou ouvida, que elas me entendem, que eu consigo ajudar de alguma forma, sabe? E eu tô tão agradecida, eu tô tão feliz com esse trabalho novo. Faz 2 semanas que que eu comecei. Eu vou de manhã e de tarde. Isso é tão bom, tá me realizando tanto. Eu compartilhei com as meninas hoje do nosso grupinho. Eu disse, universo, como que pode melhorar ainda mais? Que E maravilhoso. hoje, numa propriedade que eu fui, eu descobri tantas informações da família da minha mãe, da parte materna, que eu não sabia, que a mulher começou a me contar que ela conhecia meus avós, né? Que a minha mãe não comenta muito. E que ela me falou da história que a minha mãe foi bem sofrida e tal. Eu acho que por isso que eu fiquei mexida com isso, me conectei com isso. Que forte, Deus. Muito obrigada E por foi tão lindo, tão bom, tá sendo tão lindo, tão incrível, sabe? Tô tão Nossa, feliz, nada. transbordando de alegria. Muito obrigada por compartilhar, Deus. Nossa. Agora tu vai usar tudo aquilo que tu tá aprendendo aqui e vai construir algo muito. Sim, sim, eu chego, sinto no aperto de mão, no abraço, e quando eu saio é diferente, completamente diferente. Elas me falam, meu Deus, que bom que você esteve aqui. Hoje, aonde eu fui hoje de tarde, ela me disse, hoje eu sentei e eu consegui descansar. Imagina. Muito forte. Muito bom. Muito forte. Obrigada, Deus. É assim que funciona, né? Quando a gente desperta, a gente pode usar todos esses poderes para o mais alto bem e a vida oferece as oportunidades. O mapa não é território. Todas as pessoas têm uma visão de mundo diferente e não existe um modelo certo de mundo. Conhecer o modelo do mundo das outras pessoas é uma de grande valia para poder comunicar e interagir com eficácia. As pessoas fazem as melhores escolhas possíveis para elas, dada a sua percepção das possibilidades e capacidades que acreditam que têm à sua disposição. É importante separar o comportamento da pessoa e da intenção positiva que o motivou. É mais adequado responder à intenção positiva do que ao comportamento. Resistências e objeções são, muitas vezes, uma comunicação sobre intenções positivas que não estão sendo satisfeitas. Então, amores, parte aqui, ó, exercício de posições perceptuais. Eu vou pedir para vocês irem para os grupos e vocês compartilhem esse exercício, tá? Eu vou fazer com vocês agora e depois vocês vão ir para os grupos e vocês vão compartilhar entre vocês o que cada um sentiu e observou na sua própria experiência, tá bem? Antes disso, todos entenderam o que é posição perceptual?
Se vocês têm dúvida, por favor, perguntem. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui.